Opa, tudo bem? Como você está? Rapaziada, você que está assistindo esse vídeo aí, rapaziada e mulherada também, né? Começando ele aqui de uma forma diferente e por um motivo bem específico. Eu não vou olhar muito para a câmera, que eu tô com o flash ligado aqui e as minhas vistas doem um pouco, então eu vou olhar um pouco mais pro lado, mas estou conversando com você que está vendo esse vídeo aí. Há uns 2 dias atrás, os últimos 2 vídeos que eu publiquei, se você não assistiu, dá uma olhada lá. Quem acompanhou viu que onde eu moro aqui estava tendo uma chuva muito forte e acabou ocasionando um apagão. E o apagão começou ali por volta das 6, 6:30 da noite e foi até quase no fim da noite já, antes de entrar na madrugada. O apagão deve ter terminado ali por volta de umas 10 horas da noite, mais ou menos. E aquele dia eu cogitei não fazer o vídeo porque não tinha como. Não tinha luz, o celular tava para descarregar, que é onde eu faço os vídeos aqui. Não sei nem se tá me pegando aqui direito, não dá pra ver. Mas eu cogitei não fazer o vídeo porque não tinha condição. Tudo escuro, né? E mais uma vez estamos sem luz, estamos sem energia elétrica. E aí, hoje eu estou com a bateria do celular um pouco mais cheia e eu não vou deixar de fazer o vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir publicar esse vídeo no mesmo dia que eu estou fazendo ele aqui, mas ele está sendo feito. Estou cumprindo aqui com a minha palavra de ler a Bíblia e eu vou aproveitar. Meu celular deve estar com uns 60%, então dá para gravar o vídeo. E estou sem energia mais uma vez. Vou até mostrar para você que tá aí. Olha para você ver. Não tem luz. Você entra aqui no outro quarto. Luz nenhuma. Você vem aqui na cozinha. Não tem luz. Mas o vídeo não vai deixar de ser feito. Hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Ao invés aí de filmar o meu rosto, eu vou filmar a minha Bíblia, tá? E não vou deixar de fazer o vídeo. Independente aí se não tem energia elétrica, eu vou aproveitar que meu celular está carregado e vou fazer o vídeo de hoje mesmo assim. E assim que a internet voltar, eu vou publicar esse vídeo. E é bem interessante, até já entrando já no assunto da nossa passagem do dia de hoje, hoje nós vamos ler Juízes, beleza? Do capítulo 13 até o capítulo 16. E a gente vai ler aqui um pouco sobre a história de Sansão, uma história muito importante. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí. Como eu já expliquei, vou fazer de uma forma diferente, ao invés de mostrar o meu rosto, porque essa luz que fica no meu rosto dói pra caramba. Eu vou mostrar a minha Bíblia e a gente vai lendo aqui, a gente vai acompanhando tudo que a passagem tem para nos ensinar nesse dia de hoje, beleza? Vamos iniciar aqui no capítulo 13. Não sei se vai dar para acompanhar aí certinho, mas vamos lá. Os israelitas tornaram a fazer o que Javé reprova. E Javé os entregou aos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Saraá, do clã de Dan, que se chamava Manoé. Manoé aqui é o pai de Sansão. Não vou ficar dando spoiler também. Vamos aqui para a gente poder ver, porque a história de Sansão é bem interessante, parece até um filme. Vale a pena a gente poder prestar atenção. Vamos aqui sem spoiler, né? Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Javé apareceu à mulher e lhe disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz a um filho. Tome cuidado, não beba vinho, nem qualquer outra bebida alcoólica, e não coma nada que seja impuro, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. A navalha não será passada sobre a cabeça do menino, porque desde o seio da mãe ele será consagrado a Deus. É ele quem começará a salvar Israel do poder dos filisteus. Então aqui nos mostra que Deus é quem estava concedendo, né, Sansão para os seus pais, para Manoé. Aqui não chega a falar o nome da esposa de Manoé, mas era Deus, era o anjo de Deus, destinado por Deus, obviamente, que estava ali anunciando que Sansão ia ser consagrado a Deus.
e ele ia ser um salvador ali, né? Ele começará a salvar Israel dos poderes dos filisteus. Então, ali, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, Sansão vai ajudar a libertar os israelitas, que, novamente, eles reprovaram, né, o nome de Deus mais uma vez, eles viraram as costas para Deus, e eles foram entregues aos filisteus. Então, Sansão vai ajudar aqui a Deus libertar esse povo. A mulher foi salvar assim, a mulher foi falar assim ao marido: um homem de Deus veio me visitar. Pela sua aparência majestosa parecia um anjo de Deus. Eu não perguntei de onde ele veio, nem ele me disse o seu nome. Ele só me falou o seguinte: você ficará grávida e dará à luz um filho. Tome cuidado para não beber vinho e nem qualquer outra bebida alcoólica, e não coma que seja nada que seja impuro, porque o menino será consagrado a Deus desde o seio de sua mãe até o dia de sua morte. Então Manoé rezou a Javé: eu te peço, Senhor, que o homem de Deus que enviaste volte e nos diga o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. Deus ouviu a oração de Manoé e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher, quando ela estava no campo. Seu marido Manoé não estava com ela. A mulher foi correndo avisar o marido. O homem que me visitou outro dia voltou. Manoé seguiu. A mulher foi perguntar. Opa, peraí, isso. A mulher foi perguntar ao homem: foi você quem falou com esta mulher? Ele respondeu: sim, fui eu mesmo. Manoé disse: quando se realizar a sua palavra, como será o comportamento do menino? O que é que ele deve fazer? Achei bem interessante essa parte aqui, que Manoé aqui junto com a sua esposa, eles não querem, né, tomar as decisões por conta própria. Ele sempre consulta a Deus ali, especificamente o anjo de Deus, que foi destinado por Deus, para saber o que, que eles devem fazer quanto àquele filho que eles estão para ter. Então é bem interessante porque até nos ensina, né, que tudo aquilo que nós formos fazer para a nossa vida, nós não temos que tomar as nossas próprias conclusões, achar que somos nós que comandamos a nossa vida, mas temos que, todo o plano que a gente fizer, daquilo que a gente pensar para a nossa vida, nós temos que consultar a Deus. O que, que Deus quer para a nossa vida? Qual é o caminho que o Senhor quer para a nossa vida? Então, Manoé aqui tem nos ensinado bastante sobre a consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão, porque as decisões verdadeiras, as decisões que dão vida, vêm da boca e vêm das mãos de Deus. O anjo de Javé respondeu a Manoé: a mulher não poderá fazer nada daquilo que lhe foi proibido. Não colocará na boca nada que seja feito de uva, não beberá vinho nem bebida alcoólica, e não comerá nenhuma coisa impura. Ela deve observar tudo o que eu mandei. Manoé disse ao anjo de Javé: fique conosco, que vamos preparar um cabrito para você. O anjo de Javé respondeu a Manoé: mesmo que eu fique, não provarei a sua comida. Mas, se você quiser, prepare um holocausto e ofereça a Javé. Manoé não tinha percebido que esse homem era um anjo de Javé. E Manoé perguntou: qual é o seu nome? Para que possamos agradecer a você quando suas palavras se realizarem? O anjo de Javé retrucou: por que você está querendo saber o meu nome? Ele é misterioso. Então Manoé pegou o cabrito com a oferta e ofereceu sobre a rocha em holocausto a Javé, que realiza coisas misteriosas. Manoé e sua mulher ficaram observando. Quando a chama do altar subiu para o céu, o anjo de Javé também subiu na chama. Vendo isso, Manoé e sua mulher caíram com o rosto no chão. O anjo de Javé não apareceu mais, nem para Manoé, nem para sua mulher. Então Manoé entendeu que era o anjo de Javé. Ele disse à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. A mulher respondeu: se Javé nos quisesse matar, não nos teria aceito o holocausto e a oferta, não nos teria mostrado tudo o que vimos, nem nos teria comunicado essas coisas. A mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. Então aqui a gente vê o nascimento desse grande herói que vai ajudar aí os filhos de Israel
a escaparem das mãos dos filisteus. A gente aqui começa então a falar um pouco sobre a história de Sansão. O menino cresceu e Javé o abençoou. E o espírito de Javé começou a agitar Sansão no acampamento de Dan, entre Saraá e Estaol. Eu gosto de fazer algumas anotações aqui, porque eu coloquei aqui que Sansão ele é um escolhido de Deus para libertar o povo. Então, como eu expliquei, os filisteus estavam ali dominando, escravizando, até mesmo, de fato, ali colocando ordens, né, sobre os filhos de Israel. Então, eles estavam indo por um caminho errado. E Sansão, através aqui do anjo do Senhor, através das mãos de Deus, ele coloca ali, ele nessa família, no seu pai Manoé e a sua mãe, e ele vai ser o escolhido de Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Capítulo 14 agora. Sansão desceu a Tana, e aí viu uma jovem filisteia. Quando voltou, disse a seus pais: eu vi uma jovem filisteia em Tana. Ou seja, ele viu uma mulher aqui, uma moça, que era de outra descendência, não era da sua mesma descendência. Peçam que ela seja minha esposa. Os seus pais responderam: será que não existe mulher nenhuma entre os seus parentes e no meio de todo o nosso povo, para você se casar com uma mulher desses filisteus incircuncisos? Sansão insistiu com o pai: peça que ela seja minha esposa, pois é dela que eu gosto. Seus pais não sabiam que era Javé quem fazia isso, buscando um pretexto contra os filisteus, porque nessa época os filisteus dominavam Israel. Sansão desceu a Tana. Chegando perto dos vinhedos de Tana, viu um leãozinho que vinha rugindo ao seu encontro. O espírito de Javé desceu sobre Sansão, e ele, sem ter nada nas mãos, despedaçou o leãozinho, como se despedaça um cabrito. Sansão, porém, não contou nada a seus pais. Então a gente já presencia aqui que Sansão era um homem forte, como a gente sabe da história de Sansão. Ele tinha muita força, graças a Deus. Ele desceu a Tana, falou com a moça e ficou gostando dela. Algum tempo depois, quando estava indo para se casar com ela, desviou-se do caminho para ver o leão morto. Encontrou um enxame de abelhas com mel na carcaça do leão, recolheu o mel na mão e foi comendo pelo caminho. Quando alcançou seus pais, deu-lhes mel e eles comeram. Sansão, porém, não disse para eles que tinham tirado o mel da carcaça do leão. Desceu até a casa da moça e aí ofereceu um banquete, como os jovens costumam fazer. Desde que o viram, escolheram 30 companheiros para ficarem com ele. Sansão disse aos companheiros: vou propor a vocês uma adivinhação. Se vocês acertarem a resposta durante os 7 dias do banquete, e eu lhes darei 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Mas se vocês não adivinharem a resposta, vocês é que me devem dar 30 peças de linho e 30 roupas de festa. Eles disseram: vamos lá. Qual é a adivinhação? Sansão propôs: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não tinham adivinhado a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu irmão a dizer a resposta da adivinhação, senão nós vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Ou será que você nos convidou só para nos deixar sem nada? A mulher de Sansão foi e dizia chorando no ombro dele: você não me ama. O que você sente por mim é ódio. Você propôs uma adivinhação para os homens do meu povo e não diz para mim qual é a resposta. Sansão respondeu: nem para os meus pais eu disse. Por que iria dizer a você? No entanto, ela chorou no ombro dele durante os 7 dias do banquete. Importunava tanto que no 7º dia, Sansão acabou contando para ela a resposta.
e ela foi contar aos homens do seu povo. Eles estão querendo aqui, né, descobrir de onde vem essa força que Sansão tinha de ter conseguido ali até mesmo matar um leão. No 7º dia, antes que Sansão fosse para o quarto de dormir, os homens da cidade chegaram e disseram: "O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão?" Sansão replicou: "Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, vocês não teriam acertado a adivinhação." Então o espírito de Javé desceu sobre Sansão e apossou-se dele. Então a gente vê aqui que Deus, o Espírito Santo de Deus, está agindo sobre Sansão. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Sansão e apossou-se dele, né? O Espírito Santo de Javé, mais especificamente. Então a gente vê aqui que Sansão era um homem escolhido de Deus. Que você também possa ser um homem ou uma mulher escolhida de Deus. Que o Espírito Santo de Javé desça sobre você e se aposse de você. E você se entregue verdadeiramente para o caminho de Deus, ok? Ele foi até Ascalon, matou 30 homens, tirou as roupas deles e deu para os que tinham adivinhado a resposta. Depois, cheio de raiva, voltou para a casa do seu pai. Sua mulher foi então dada a um dos seus companheiros que haviam cuidado dele. Capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando para ela um cabrito e pensando: "Vou entrar no quarto da minha mulher." Mas o sogro não o deixou entrar e disse: "Achei que você não gostava mais dela, e por isso a dei para um dos seus companheiros. Mas veja, a irmã menor é a mais bonita. Fique com ela em lugar da outra." Sansão, porém, replicou: "Desta vez não sou culpado do mal que vou fazer aos filisteus." Deixa eu só ajustar. Ok, vamos lá. Então Sansão foi, pegou 300 raposas, preparou tochas, amarrou rabo com rabo de cada 2 raposas, e neles amarrou as tochas. Depois ateou fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Desse modo, queimou não só os feixes de trigo já colhidos, mas também os que ainda estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus perguntaram: "Quem foi que fez isso?" Responderam: "Foi Sansão, o genro do homem de Taná. Ele fez porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao seu companheiro." Então os filisteus subiram e puseram fogo na mulher e na casa do pai dela. Sansão disse aos filisteus: "Já que vocês fizeram isso, não vou parar, enquanto não me vingar de vocês." E caiu sobre eles, fazendo um massacre terrível. Mais uma vez, Sansão provando a sua força, graças a Deus. Depois foi para a gruta do rochedo de Etã, e aí ficou morando. Eita, a mão chegou a doer, galera. Mas vamos lá. Os filisteus subiram e acamparam contra Judá, saindo para atacar na região de Queixada. Os habitantes de Judá protestaram: "Por que vocês subiram contra nós?" Os filisteus responderam: "Opa, aqui estamos para prender Sansão e lhes devolver o que ele fez conosco." Então a gente vê aqui que o povo, né, está ali, os filisteus estão contra Sansão. 3.000 homens de Judá foram à gruta do rochedo de Etã e disseram a Sansão: "Você não sabe que estamos sob o domínio dos filisteus? Por que você fez isso conosco?" Sansão respondeu: "Paguei a eles com a mesma moeda." Eles insistiram: "Viemos aqui para prender você e o entregar aos filisteus." Sansão disse: "Jurem que vocês não vão me matar." Eles responderam: "Não, só queremos prender você e o entregar a eles. Não pretendemos matá-lo." Então o amarraram com suas cordas novas e o levaram para fora do rochedo. A gente vê aqui que os filisteus estão de fato ali buscando, né, prender Sansão, porque sabe da força que ele tem e ele poderia destruir os filisteus. Então eles estão aqui se colocando ali à disposição para fazer de tudo para que Sansão não possa ali batalhar, guerrear contra eles. Quando Sansão estava chegando à queixada, os filisteus foram recebê-lo com grande algazarra. O espírito de Javé invadiu Sansão e olha para você ver aqui a força do Espírito Santo de Deus.
Ele estava preso, né, com as cordas ali amarrando as suas mãos, mas olha para você ver. O espírito de Javé invadiu Sansão e as cordas... Cadê? E as cordas que lhe amarravam os braços ficaram como fio de linho queimado, e os laços que prendiam suas mãos se soltaram. Vendo uma queixada de jumento ainda fresca, Sansão a pegou e com ela matou 1000 homens. Depois Sansão cantou: com uma queixada de jumento eu os amontei, com uma queixada de jumento 1000 homens eu matei. Quando acabou de cantar, jogou longe a queixada. É por isso que se deu a esse lugar o nome de Alto da Queixada. Depois Sansão ficou com muita sede e gritou para Javé: Tu me concedeste essa grande vitória. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incursisos? Então Deus fendeu a rocha que está enqueixada e dela correu água. Sansão bebeu, recuperou as forças e se reanimou. É por isso que deram o nome de fonte do grito, para onde que ainda... fonte do grito para a fonte que ainda existe em Queixada. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza, viu aí uma prostituta e dormiu com ela. E a notícia espalhou-se em Gaza. Sansão está aqui. Fizeram rondas e todos passaram a noite vigiando junto à porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite, porque diziam: de manhã nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite. À meia-noite levantou-se, pegou as folhas da porta com os batentes, arrancou-os com a tranca e tudo, colocou-as no ombro e as carregou até o alto da montanha que está diante de Hebrom. Olha para você ver a força que esse homem tinha. Agora nós vamos entrar aqui numa parte muito importante, talvez uma das histórias mais importantes sobre a vida de Sansão, onde ele vai conhecer Dalila ali. Vamos acompanhar aqui, versículo 4. Depois disso tudo, Sansão se apaixonou por Dalila, mulher do vale de Soreque. Os chefes dos filisteus procuraram Dalila e lhe propuseram: seduza Sansão e descubra onde está a grande força dele e de que modo o poderemos dominar, amarrar e prender, e cada um de nós dará 1.100 moedas de pratas para vocês. Então, que os chefes dos filisteus estão tentando descobrir ali de onde vem tanta força, né, do Sansão. Até uma coisa muito importante para a gente poder refletir, que às vezes os nossos inimigos querem descobrir de onde vem a nossa força. Então, nós não podemos esquecer que a nossa força vem de Deus. Sansão aqui, ele só era forte porque lá no início, onde a gente começou a ler a história de Sansão, a gente viu que ele foi abençoado por Deus. Então essa força que ele tinha não era pelos seus próprios músculos, pela sua fibra, pela sua fibra, né, muscular. Então a gente percebe aqui que não era pelas suas próprias consequências, pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações, que Sansão tinha essa força. Sansão tinha a força porque ela era vinda de Deus. Então a força que você tem, a força que há dentro de você, você sabe. Deus, ele te deu a vida. Então só de você estar aqui nesse momento, você já é digno dessa força maravilhosa que Deus tem te dado. Então não se esqueça que mesmo que os inimigos queiram te derrotar, não se esqueça que a sua força vem de lá de cima, vem de Deus. Dalila, versículo 6 agora. Dalila disse a Sansão: vamos, me conte o segredo de sua grande força e como é que você deveria ser amarrado para ficar dominado. Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não foram postas para secar, eu perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem. Os chefes dos filisteus levaram Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não tinham sido postas para secar, e Dalila usou as cordas para amarrar Sansão. Ela havia escondido no quarto alguns homens. Depois gritou: Sansão, os filisteus vão pegar você. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fosse um cordão de estopa.
meio queimado, e ninguém ficou sabendo o segredo de sua força. Dalila se queixou com Sansão. Você caçoou de mim e mentiu. Vamos, me diga, como seria possível dominar você? Sansão respondeu, se me amarrarem com cordas novas que ainda não tenham sido usadas, eu perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou as cordas novas, amarrou Sansão e gritou, Sansão, os filisteus vão pegar você. Ela havia escondido no quarto alguns homens, mas Sansão arrebentou como se fosse uma linha as cordas que lhe amarravam os braços. Dalila se queixou de novo. Até agora, você só caçoou de mim e me disse mentiras. Vamos, me diga como você pode ser dominado. Sansão respondeu, se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com a urdidura de um tear e as fixar com um pino, perderei a minha força e ficarei como qualquer outro homem. Dalila fez Sansão dormir, teceu as 7 tranças de seu cabelo com a urdira, prendeu-as com um pino e gritou, Sansão, os filisteus vão pegar você. Sansão acordou e arrancou o pino do tear junto com a urdidura. Então Dalila lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você já me enganou 3 vezes e não me contou o segredo de sua grande força. É interessante aqui que a gente vê que Dalila joga basicamente uma chantagem ali para cima de Sansão, fazendo uma armadilha para ele. E infelizmente Sansão ali numa certa fraqueza emocional, vamos dizer assim, porque ele era bem forte fisicamente, mas por ter se deixado dominar ali por Dalila, ele acaba cometendo um certo erro. Olha para você ver, versículo 16. Como Dalila o importunasse e insistisse todos os dias com suas queixas, Sansão caiu num desespero mortal e lhe contou todo o segredo. A navalha nunca passou sobre a minha cabeça, pois eu sou consagrado a Deus desde o seio de minha mãe. Se cortarem meu cabelo, eu perderei a minha força, ficarei fraco e seria como qualquer outro homem. Então aqui a gente vê que Sansão conta o seu segredo ali que está na força que vem dos seus cabelos. Dalila sentiu que Sansão tinha contado todo o segredo e mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo, venham, porque Sansão me contou todo o segredo. Os chefes dos filisteus foram logo levando o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir no seu colo, chamou um homem e este cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão. Sansão começou a ficar fraco e sua força desapareceu. Então Dalila gritou, Sansão, os filisteus vão pegar você. Ele acordou e pensou, vou me safar como das outras vezes. Mas ele não percebeu que Javé o tinha abandonado. Então aqui, devido ao seu erro, Sansão teve que colher também ali, né, as consequências da sua falha. Os filisteus o agarraram, lhe furaram os olhos e o levaram para Gaza. Aí o prenderam com as 2 correntes de bronze e Sansão ficou na prisão girando a pedra do moinho. Entretanto, o cabelo que tinha sido cortado começou a crescer de novo. Os chefes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para festejar diziam, nosso Deus nos entregou o nosso inimigo Sansão. Ao ver Sansão, o povo começou a louvar seu Deus e a dizer, olha para você ver, o povo aqui adorando um Deus falso, né? Ao ver Sansão, o povo começou a louvar seu Deus e a dizer, nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão, aquele que devastou nossas terras e multiplicou nossos mortos. Quando já estavam bem alegres, disseram, mandem vir Sansão para nos divertir. Mandaram Sansão vir da prisão para que dançasse diante deles. Quando o colocaram entre 2 colunas, Sansão disse ao moço que o levava pela mão, deixe-me num lugar onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e aí se encontravam também todos os chefes dos filisteus. Havia gente até no terraço, ao todo cerca de 3.000 homens e mulheres que assistiam a Sansão a dançar. Sansão invocou a Javé. A gente percebe aqui que Sansão, olha para você ver, o povo estava ali tirando onda, né, com a cara de Sansão, zombando dele, colocando ele para dançar, mas Sansão voltou aqui para os pés do Senhor, aí é onde está toda a sua força. Sansão invocou a Javé, por favor, Senhor Javé, lembra-te de mim.
Dá-me forças mais uma vez. Olha para você ver aqui. A força não vem de Sansão. A força vem de Deus. Para que eu me vingue dos filisteus com um só golpe por causa dos meus olhos. Sansão tocou as duas colunas centrais que sustentavam o templo, apoiou-se numa com a direita e noutra com a esquerda, e gritou: que eu morra junto com os filisteus. Empurrou as colunas com toda a força, e o templo desabou sobre os chefes e todo o povo que aí se encontrava. Desse modo, ao morrer, Sansão matou muito mais gente do que tinha matado durante toda a sua vida. Seus parentes e toda a sua família foram e o levaram embora, enterrando-o entre Saraá e Estaol, no túmulo do seu pai Manoé. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Então aqui a gente finaliza com a leitura de hoje, com um ato aí heróico de Sansão. Sansão ali acabou morrendo devido ao seu ato heróico de ter ele empurrado as colunas ali de onde ele estava, do lugar ali de onde ele estava. Como é que chama o lugar? Agora eu só esqueci exatamente o lugar. Esqueci o nome do lugar agora. Mas a gente viu ali que onde o Sansão estava, ele derrubou as colunas e ele voltou para os braços de Deus, invocou a Deus e pediu a Deus para que desse força para ele. Então aqui, como a gente terminou fazendo esse vídeo aí bem diferente, não vou conseguir agora mostrar aqui o meu rosto, devido aí a esse apagão todo, mas nos mostra aí, Sansão nos mostra que devemos invocar o nome de Deus, pedindo a ele força. Então se você tem sentido aí fraco, se a sua espiritualidade está fraca, se a sua vida financeira está fraca, se o seu relacionamento com Deus está fraco, ou se o seu relacionamento com o próximo, seja com a sua mãe, com o seu pai, com algum dos seus parentes, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, invoque o nome de Deus, pede ele força mais uma vez e você pode ter certeza que Deus vai ouvir o seu clamor e vai te sustentar e vai te dar força, tá bom? Então a gente finaliza aqui com a leitura do dia de hoje e amanhã, se Deus quiser, a gente já vai estar aí com luz para a gente poder fazer um vídeo um pouquinho melhor. Eu não sei aqui se esse vídeo vai ser publicado exatamente no dia de hoje, mas ele está aqui feito, ok? Então assim que voltar à luz, eu já publico ele, mas vamos aí seguir firmes e fortes fazendo a nossa leitura bíblica, ok? Deus abençoe você e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente, ok? Um beijo e um abraço para você e para sua família. Até amanhã.